Queridos irmãos, queridas irmãs, nós vamos dar sequência no vídeo 469. Então, hoje nós vamos para a questão de número 393, que ela é uma pergunta e também uma resposta muito complexa e muito relativa, porque cada caso é um caso. Então, ainda no tema esquecimento do passado. Se acaso vocês ouvissem um barulho lá no fundo de algumas pessoas gritando, não se preocupe, porque eu tenho a graça divina de umas pessoas tentarem me calar, assim, lançando alguma coisa nas minhas cordas vocais. Então eles tentam, mas não conseguem. Então, há uns tempos atrás aí, tentaram me calar, jogando algumas coisas nas minhas cordas vocais, mas não conseguiram. Eu não sei se não conseguiram, é porque o dinheiro não deu para comprar galinha, para comprar vela. Eu até mandei um recado, se as pessoas quiserem que eu contribua também, é só dizer. Mas como as trevas viram que eu não me sucumbi, aí o que elas fizeram? Elas intuíram um vizinho meu a fazer churrasco todos os dias. Você entendeu? E esse churrasco, ele atravessa a noite. Gente, eu não sei onde esse povo consegue tanta carne, tanto ânimo, tanta bebida, todos os dias. Mas isso é para atrapalhar a sintonia dos trabalhos que nós realizamos, porque tentaram interferir nas cordas vocais e não conseguiram. Então agora eles estão fazendo algazarra, né? Desculpe. Algazarra para poder interferir. Olha só pra você que coisa mais interessante. Então aqui, na questão 393, Kardec faz a seguinte pergunta aos bons espíritos. Olha só. Se você tem o Livro dos Espíritos, é bom que você acompanhe. Se você não tem problema. Mas olha que pergunta mais, né? Mas é uma pergunta assim que embaralha a cabeça até daqueles que se dizem espíritas nato. Mas vamos lá. Pergunta: como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que se não lembra? Essa questão
uma questão que aqueles contra os desígnios das leis divinas trazidas por nosso Senhor Jesus Cristo, trazidas por Allan Kardec, pelos bons espíritos, essa é uma questão que eles batem em cima. Mas por faltar conhecimento das leis de Deus, por isso que eles batem em cima. Porque os seres desconhecem, eles não sabem que toda reencarnação é um recomeço de provas e de expiações. Toda reencarnação. Você entendeu? Como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que se não lembra? Ora, se eu não me lembro das faltas, né, que eu cometi, como eu vou resgatar faltas de que eu não me lembro? Sai fora. É assim que muitas pessoas dizem, né? Sequência. Como pode aproveitar da experiência de vidas de que se esqueceu? Eu vivi em vidas passadas. Eu não me lembro de nada. Ué, esses espíritas, estão ficando doidos. O espiritismo é uma fábrica de louco. As pessoas dizem assim. Mas é interessante que, antes do espiritismo ser classificado, muitas religiões eram responsáveis por muitos loucos no mundo e ninguém questionava nada. Ninguém dizia nada. Mas depois foi só o espiritismo ser codificado por Hipólito Leon Denis Rivail, aí desviar o foco. Vamos atacá-lo, é melhor para nós. Concebe-se que as tribulações da existência lhe servissem de lição, se recordasse do que as tenha podido ocasionar. Desde que, porém, disso não se recorda, cada existência é para ele como se fosse a primeira, e eis que, então, esta sempre a recomeçar, está sempre a recomeçar. Como conciliar isso com a justiça de Deus? Daqui a pouco nós vamos para... Daqui a pouco, no bom sentido. Na verdade, os ignorantes, os hipócritas, aqueles matuto, aqueles que realmente passa toda a existência física despercebido, aqueles que são ocos de conhecimento, assim pensam, mas não são capazes de raciocinar,
Você entendeu? Não são capazes de raciocinar que durante a reencarnação, por ela ser um recomeço da prova e, obviamente, da expiação, do resgate, encontra-se aí as leis divinas dentro do quadro, do nível, do processo evolutivo qual nós encontramos. Encontra-se aí. Porque tem pessoas que são assim, tão ignorantes das leis. E para esses é que nosso Senhor Jesus Cristo se dirigiu há 2000 anos atrás. Conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. Aqueles que sensíveis são, aqueles que raciocinam, aqueles que buscam saber de onde vieram, onde se encontram e para onde irão. Aqueles que buscam entender a finalidade da existência atual, esses encontram respostas na forma de vida que levam. O nosso próprio eu consegue nos responder toda essa pergunta de Allan Kardec. A lei de ação e reação, de causa e efeito, de imortalidade da alma, a lei da pluralidade das existências, a lei da desigualdade. Agora, aquele tapado, como Jesus mesmo disse, aqueles hipócritas, eles vivem procurando uma forma de desmoralizar o espiritismo, que é lei de Deus. O espiritismo é lei de Deus. Só que esses que têm buscado desmoralizar o espiritismo nunca conseguiram desmoralizá-lo. E sim saíram desmoralizados. Porque, gente, o indivíduo, ele se analisar a própria personalidade, ele consegue descobrir que foi, que é e que será. Olha a pergunta de Allan Kardec. Como pode o homem ser responsável por ato e resgatar faltas de que se não lembra? A consciência, o Allan Kardec perguntou aos bons espíritos, onde encontra-se escritas as leis de Deus? E os bons espíritos responderam, na consciência. De forma que não existe um que tenha cometido, você entendeu? Atrocidades, tanto em vidas passadas quanto nesta vida presente, no ano 2021,
que não traga a consciência pesada. Pode observar, a pessoa que comete um delito, ele não tem uma noite de sono tranquila. A mesma coisa aqueles que em existências passadas trouxeram para a atual existência o reflexo dos atos cometidos. Depois nós vamos para a resposta dos bons espíritos. Então, como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que se não lembra? Me desculpa. Ele pode não se lembrar. Ele pode não se lembrar. Mas que encontra-se tudo registrado em sua consciência, isso encontra-se registrado. E outra, se ele não se lembrar nitidamente, possui os teus opositores, espíritos das trevas, espíritos obsessores, que constantemente farão com que ele recorde de atos pecaminosos. Farão com que ele recorde de atos pecaminosos. Então, observe. Esse é um esmiuçamento, por isso nós temos o direito de tecer esses comentários. Os atos cometidos em vidas passadas lhe acarretará nesta existência consequências de causa, efeito de causa. Ele trará para a existência atual as sequelas dos atos passados. Então, por exemplo, aquele que deu um tiro no ouvido. Gente, esse tema ele é muito complexo, mas nós vamos até o fim agora. Mexeu na caixa de moribundo, agora aguenta, né? Então, aquele que deu um tiro no ouvido, onde o projétil acerta, as cordas vocais minhas que não estão muito boas ainda, você vai me desculpando aí. Onde o projétil acerta, se acerta na área correspondente à visão, ele retorna ao corpo físico míope, com várias dificuldades na visão. Se acerta a área na massa encefálica com relação às cordas vocais, ele retorna mudo. Correspondente à audição, surdo. Com relação à coordenação motora, né, no tronco encefálico, ele retorna ao corpo físico, trazendo várias sequelas, né, patológicas. Então, o idiotismo, a loucura, né, várias outras síndromes. Então, estas síndromes todas é a resposta
que só não entende aquele troglodita, aquele hipócrita, aquele que não tem conhecimento dos desígnios das leis divinas, da lei de ação e reação, de causa e efeito. Porque aquele que possui conhecimento, ele não questiona, ele aceita com resignação, com aceitação, com humildade, ou ele se revolta. Como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que se não lembra? Ele pode não se lembrar, mas que no seu eu, na sua consciência está registrado, e que as sequelas no teu corpo físico ele traz de existências passadas graças aos teus maus atos, ele traz. Então você entende que é a ignorância, a falta de conhecimento das leis de Deus, a falta do conhecimento daquele momento que Jesus diz: conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará, é que leva a pessoa a dizer assim: como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que se não lembra? Você entende que isso é ignorância? Então, por exemplo, uma pessoa que foi muito rica financeiramente e que abusou da riqueza, abusou, espezinhou as pessoas, humilhou as pessoas, abusou da riqueza, desfez da humanidade, você entendeu? Deturpou as leis divinas. Você entende que na próxima existência ele vai retornar como mendigo. Então, o mendigo, quase sempre, ele é o reflexo daquele ricaço de vidas passadas. Você entende? Tem mais coisa aqui para frente, ó. Na pergunta só que nós nos encontramos ainda. Agora você imagina a resposta. Você entende que o nanismo, que são os anões, você entende que o nanismo, ele é o reflexo do suicida que se jogou em frente a uma locomotiva, um penhasco, um edifício. Ele se jogou por algum motivo, ele se jogou e ali não só houve uma redução na massa encefálica, no corpo físico, né, na matéria física, como também houve uma redução no perispírito, que é o modelador da forma. Por isso, ele volta na próxima com a sequela, o reflexo, né, sequela do nanismo. Então, existe como o indivíduo nesta existência, ele resgatar as faltas de que se não lembra? É lógico que existe. Nós trazemos registrados em nós a falta de conhecimento das leis divinas é que não permite. A falta de conhecimento em nós é que não permite que enxerguemos aquilo que encontra-se em nós mesmos. Nós vamos para o próximo vídeo, mas eu vou dar sequência nesse assunto.